Método de reprocessamento generativo cronológico. O método cronológico é o método que você deve ter como primeira escolha. Lembre-se de uma coisa: para que você faça um trabalho bem feito, eu sugiro que você siga o que já foi construído, testado, avaliado e visto que é o que melhor funciona. E por que é importante você utilizar o método cronológico? Porque o método cronológico ele tem uma sequência que começa a limpar, a reprocessar todos os problemas do seu cliente a partir da infância até o momento presente. É natural que você, ao encontrar uma pessoa com um problema e ela diga que hoje está com um problema de, até mesmo de uma fobia de agulhas, você naturalmente pode partir para resolver especificamente aquele problema, a fobia de agulhas. No método adequado, na aula correspondente, você vai entender como fazer isso, o que é muito simples. Entretanto, a minha sugestão é que mesmo que o seu cliente se queixe de uma fobia de agulhas, você volte e você vá lá para trás e faça o método cronológico. Todo o método cronológico. E deixe a fobia por último. Por quê? Porque a fobia é algo pequeno. Por incrível que pareça, as pessoas, quando eu falo isso, muita gente, muito terapeuta, muito psicólogo fala como resolver um problema de fobia é coisa pequena. É pequeno. É muito simples de resolver. Você vai resolver isso no estalar de dedos. Só que, como a maioria das outras terapias ou métodos terapêuticos não entendem, não enxergam o cérebro humano, o funcionamento humano como nós enxergamos, eles não conseguem desenvolver metodologias adequadas e efetivas, principalmente que funcionem em tão pouco tempo como a nossa. Entretanto, nós sugiro que você não caia nessa tentação de resolver pontualmente a coisa. Por quê? Porque seja lá uma fobia de agulha, ou seja um medo de altura, seja qualquer coisa que o teu cliente apresentar, tenha certeza, ele tem uma carga de situações ao longo da vida acumulada. Uma pessoa que não tem cargas de problemas acumulados, ele não desenvolve fobias. É como se o terreno tivesse ficado fértil ao longo do tempo. E aí começa a ter uma fobia aqui, um medo ali, uma ansiedade acolá, um trauma que o afeta mais adiante. Percebe? O nosso trabalho não é um trabalho de remendar o psiquismo humano. O nosso trabalho não é um trabalho de consertar pedaços. O nosso trabalho é de resolver o ser humano. É de reestruturar a pessoa para que ele possa funcionar muito bem na vida. Então, a minha sugestão é que você utilize sempre, como primeira escolha, o método de reprocessamento generativo cronológico. O método cronológico, ele vai te dar muito mais segurança. Você vai ver que vai começar a aparecer uma série de coisas, uma série de situações que nem o próprio cliente mesmo estava lembrando, estava atento para aquilo. Depois que você resolve toda a vida do cliente, aí sim, você vai se concentrar naquela fobia, naquele trauma, naquela coisa pontual que trouxe o cliente até você. Até mesmo um abuso sexual, eu consideraria o fato de, primeiro, cuidar da pessoa inteira cronologicamente. O interessante é que, normalmente, os abusos sexuais, eles são na primeira infância. Então, você vai acabar cobrindo todo esse período. Se o abuso sexual for depois de 10 anos, ora, a primeira etapa é de 0 a 10, você já prepara, já limpa todo o psiquismo da pessoa, e quando você chega dos 10 aos 15, por exemplo, se o problema do abuso estiver naquela fase, ele já vai chegar ali mais forte. O sofrimento vai ser menor. Então, sob todos os ângulos e aspectos, eu sugiro que você utilize essa estratégia. Comece a trabalhar com seu cliente sempre utilizando a metodologia cronológica. E como é que você vai usar a metodologia cronológica? Simples. Faz de 5 em 5 anos. Pede para que o cliente comece a pensar tudo o que aconteceu na vida dele de 5 em 5 anos. Como assim? Vamos para a prática. Primeiro, digamos que ela tem 30 anos de idade, pode ter 30, 50, 80, não importa. Utilize dessa forma. Peça para o seu cliente: 1, feche os olhos. 2, respire profundamente. Por que fechar os olhos? Porque ele vai cortar estímulos externos. Tem muita gente que chega: posso ficar de olho aberto? Pode, claro que pode. Pode fazer o que quiser. Mas é o melhor? Não. Por mais que o cliente diga: eu me concentro melhor de olho aberto, é mentira. É mentira. É ilusão da face da cara. É mentira. Não que ele esteja querendo mentir para você, mas ele está se enganando. Tem gente que acha que é assim, mas não é. Nunca a pessoa vai conseguir se concentrar mais de olho aberto do que fechado, ok? Só são casos assim, sui generis, que eu nunca vi. Mas digamos que esse seu cliente queira, de fato, ficar de olho aberto. Não tem problema que ele fique, ok? Porque facilita a concentração, então fecha. Mas não dá para fechar os olhos, ok, deixa aberto. Esse é o objetivo de fechar os olhos. Segundo, por que você pede para o seu cliente respirar? Primeiro, porque acalma. Segundo, porque concentra. E terceiro, porque injeta oxigênio no circuito dele. E como ele vai começar a fazer novas conexões neuronais, é importante que ele tenha oxigênio, que é o combustível para que essas sinapses tenham um combustível de alimento para fazer todo esse trabalho de reconstrução, de construção de novas vias de pensamento, ou novas vias neuronais. Ok, então, pede para o cliente fechar os olhos, em seguida pede para ele respirar profundamente. Terceiro passo, pede para ele fazer um filme dos 10 primeiros anos de vida. A primeira fase, 10 primeiros anos de vida. Por quê? Já que você falou de 5 anos e pede para fazer a primeira fase 10 anos. É simples. Porque o teu cliente, normalmente, ele não tem tanta lembrança dos primeiros anos de vida. A maioria das pessoas não tem. Excetuando-se casos raros, a maioria das pessoas não lembra de muita coisa. Então você faz de 0 aos 10 anos de idade. Quando terminar, você pede para que a pessoa avalie numa escala de 0 a 10, ou seja, numa escala de intensidade de desconforto, E e D, escala de intensidade de desconforto, de 0 a 10, o quanto foi desconfortável aquele filme. E explique para ela o que significa isso, porque nem sempre as pessoas têm isso de forma muito clara. Você explica que, olha, eu estou perguntando, numa escala de 0 a 10, onde 0 significa que não incomodou nada este filme que você fez, e 10 incomodou muito o filme que você fez. De 0 a 10, no momento presente, na hora que você fez o filme, o quanto te incomodou. E ela vai te dar uma nota. Por que é importante que você explique bem detalhadamente para ela? Porque muita gente chega e fala: na época não incomodou muito. Você não está perguntando se na época incomodou. Você quer saber se agora, ao lembrar do filme, incomodou. É a reação no momento presente. Ficou claro isso? Para que o seu cliente não tenha dificuldade de comunicação, para que ele entenda o que você está falando. Então, recapitulando, pede para o teu cliente fechar os olhos, respirar profunda e calmamente, e pede para ele fazer um filme, o pior filme dos primeiros 10 anos de vida. Por que o pior filme? Quanto pior, melhor. Quanto pior for o filme do teu cliente, melhor, muito melhor. Quanto mais dor ele sofrer, mais poderoso vai ser o reprocessamento. Não tenha pena do seu cliente. Não fique preocupado se ele chorar demais, não é o seu papel. E por que eu falo isso? Porque aquela dor está dentro dele. Ele não consegue criar uma dor maior do que a que está dentro dele. Ele já está acostumado com isso, mesmo que ele tenha um mecanismo para disfarçar, para diminuir. Por pior que seja, o teu cliente não vai morrer. Tá? Então, pensa nisso. Quanto pior, melhor. E diz para ele, quanto pior, melhor. Capricha, carrega nas tintas, pensa mesmo todos os detalhes ruins e pronto. Quando terminar, pergunta, numa escala de 0 a 10, o quanto foi desconfortável. Você vai fazer esse ciclo continuamente. Essa pontuação vai oscilar. Quando ele começar a baixar a pontuação, quando ele começar a dizer, tá diminuindo, tá ficando mais leve, aí você vai ver que vai acontecer algumas coisas surpreendentes. De repente ele se lembra de mais alguma coisa. Por quê? Porque o psiquismo dele funciona assim. Olha, ele já está forte, então isso aqui que a gente mostrou, ele já resolveu. Então deixa eu mostrar isso aqui que está escondido e ele não tinha condições de lidar com isso antes. Então, por isso, muitas vezes, quando a pontuação está caindo, quando o desconforto está caindo, ele tem um pico. Ele diz, não, agora foi para 8, para 9, para 10, porque ele vai lembrar de alguma coisa. Isso é importante. Outra coisa importante que eu gostaria que você entendesse
é que durante todo e qualquer reprocessamento, seja ele cronológico, temático, somático, qualquer outro, você vai perceber algumas coisas. Uma delas é que no começo, quando o cliente disser, nossa, isso doeu muito, ou tá doendo 10, etc., ele é uma vítima. Ele está na posição de vítima. Tem alguma coisa errada com isso? Não, zero, tá tudo certo. Mas eu preciso que você entenda que neste momento ele ainda é uma vítima. E é justamente por isso que ele vem sofrendo esse tempo todo, porque ele está no papel de vítima. E como vítima, ele começa a fazer o reprocessamento. Em determinado momento, ele vai começando a entender, ele vai começando a ficar mais fortalecido. Ele vai começar a gerar, porque o método é generativo, ele vai começar a gerar músculos emocionais, amadurecimento emocional, de um ciclo para outro. E aí ele vai entrar provavelmente no conflito. Nossa, eu tô começando a sentir uma certa raiva dessa pessoa. E quando é do meu pai, da minha mãe, ou de um padre, enfim, de uma figura religiosa, ou de alguém que eu não deveria sentir raiva, a pessoa começa a ter um conflito. Ora, ela era vítima há 2, 3 ciclos atrás, ela se machucava com aquela pessoa, e agora está sentindo um sentimento de raiva. E aí, muitas vezes, até mesmo de acordo, influenciado com a sua percepção religiosa, ela pode simplesmente começar a querer negar esse sentimento. E é neste momento que você precisa dizer para ela o seguinte: olha, até então você era uma vítima. E agora você já está saindo do papel de vítima para o papel de uma pessoa que é responsável por si mesma. Antes você se machucava porque doeu o que ele fez, ou ela fez. Agora você sente raiva, significa o seguinte: você está indignado. É como se você dissesse: peraí, quem essa pessoa pensa que ela é para fazer isso comigo? Ou seja, tua autoestima agora já está muito maior do que estava antes. Percebe a diferença? Então você precisa estimular isso. Olha, você está comigo, está num setting terapêutico, ou seja, no ambiente terapêutico, seja online, seja presencial. Então eu preciso que você bote toda a raiva para fora. Quanto pior, melhor. Bota raiva, sinta a raiva mesmo dele. Não se preocupa que daqui a pouco isso vai se dissolver. E aí ele faz um outro ciclo. A raiva aumenta, faz mais um ciclo. A raiva desaparece. Por quê? Porque vem a terceira fase do entendimento. A primeira fase eu sou vítima, a segunda fase eu sou responsável, eu não admito que façam isso comigo, eu estou indignado. Na terceira fase eu compreendo e eu perdoo. Este método também tem um poder absurdo de fazer as pessoas perdoarem. Você vai perceber isso. Muitas vezes a pessoa não consegue perdoar o mal que alguém fez. Mesmo que tenha sido um mal pontual. Um irmão uma vez fez alguma coisa errada, nem percebeu, ou foi cruel, uma vez só, e a pessoa se machuca e não consegue perdoar. Neste método, ela consegue perdoar. Porque se dissolve. Então, tá bem claro para você, quanto pior, melhor. Deixa o teu cliente, estimula o teu cliente para que ele sinta da pior maneira possível. Combinado? Então, pede pro teu cliente fazer de 0 a 10 anos o pior filme possível. Quando você zerar esse filme, vai para a próxima etapa. 10 a 15 anos, o pior filme possível. Tá, mas se seu cliente tiver muita coisa em 5 anos, você divide 2 anos em 1 ano, entende? Por quê? Porque o objetivo é zerar etapa por etapa. Eu costumo brincar, claro que é uma brincadeira, que eu utilizo a filosofia de Jack o Estripador. Corta em pedacinhos. Corta em pedacinhos pequenos o problema. Zera os pequenos problemas para que você possa ter um maior domínio e um trabalho mais efetivo. Faz esse filme de 5 em 5 anos ou menos até chegar no momento atual. Quando você chegar no momento atual, você terminou de utilizar o método cronológico. Faz sentido para você? Eu espero que esse vídeo, que essa aula tenha sido muito esclarecedora para você. Essa é a base de todos os métodos e de todo o trabalho que você deve utilizar. Por quê? Porque você vai utilizar isso com uma estratégia segura. E você vai descobrir muito mais coisas do que você imagina, do que o cliente imagina, e você vai ajudar ele muito mais.